Obrigado. Bom dia, deputados, bom dia, deputadas. Bom dia aqui aos servidores da casa, nessa sexta-feira atípica, logo após um feriado. Eu queria aqui, até pelas condições dessa sessão, que obviamente, repito, ela é atípica, eu queria, senhores deputados e senhoras deputadas, eu queria enfrentar alguns temas que estão colocados aqui nas sessões, inclusive na sessão de hoje. O deputado que preside a sessão, o deputado Fernando Santana, utilizou há muito pouco tempo a palavra pluralidade. Eu queria aqui, a partir deste vocábulo, desta palavra, eu queria construir o meu raciocínio, sobretudo para você que está nos ouvindo agora na rádio e nos assistindo pela TV. A pluralidade foi uma conquista a duras penas, em especial na política, nos últimos 3 séculos. O Estado monárquico e absolutista, que vigorou nos Estados ocidentais entre o século XI e os séculos XVII e XVIII, ele não permitia divergência de opinião, liberdade de fé e expressão política. Foi por isso que as revoluções liberais do século XVII, sobretudo a partir da Inglaterra, em 1670, até todo o ciclo do século XVIII, em especial a Revolução Francesa, que é a mais conhecida, mas antes disso, o constitucionalismo sueco, pregaram, dentre outras coisas, a separação entre Estado e as diferentes comunidades religiosas, as igrejas. A isso chamou-se de Estado laico, garantindo-se a liberdade de fé, garantindo-se a liberdade de expressão, garantindo-se o pluralismo. E, mais que isso, permitindo e inaugurando as democracias representativas. Nós estamos num momento no mundo em que essas bases de mais ou menos 270 anos, elas estão sob ataque. Há um conservadorismo de viés moral, que ele aumenta, né, a sua participação, sobretudo na esfera pública, na esfera política, que, dentre outras coisas, ele almeja maioria eleitoral. Tem sido assim na América do Norte, agora com o Trump, tem sido assim em alguns estados da Europa Central, e isso chega ao Brasil. Solapando, inclusive, bases do constitucionalismo de 88 do nosso pacto. É importante que o nosso ouvinte ele compreenda o que está por trás desse movimento. Porque não é simplesmente, né, um debate de ordem moral ou uma violação ao princípio do Estado laico, que, repito, ele é fundamental para aquelas pessoas que querem advogar a sua fé. Porque vamos lembrar que quando esse país tinha uma religião oficial, e era a religião católica, os protestantes não podiam advogar a sua fé. Não podiam. Lhes era proibido, tendo em vista a confusão que havia entre Estado e Igreja. Portanto, eu queria aqui defender esses princípios de mais de 300 anos. De forma muito consciente, que, inclusive, defender o direito daqueles que, por seus valores individuais ou suas convicções, possam pensar diferentemente de mim. Mas eu queria, mais que isso, eu queria alertar o nosso ouvinte do perigo que a democracia corre quando ela se movimenta a partir da convicção individual, dos valores individuais de determinadas comunidades. Está havendo uma destruição da proteção social no Brasil. O
Brasil está com 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, 24 milhões de trabalhadores informais. Anteontem, o Congresso Nacional aprovou uma nova reforma trabalhista. Na prática é isso, a MP da Liberdade Econômica que Bolsonaro editou. Você sabe qual é uma das grandes ameaças às famílias brasileiras? E aqui eu utilizo o termo família na sua acepção mais larga, uma comunidade de afeto, proteção e acolhimento? É, dentre outras coisas, a falta de tempo social. Os trabalhadores serão obrigados agora a trabalhar o domingo. A cada 4 domingos é que eles poderão ter uma folga, o que lhes permitirá, dentre outras coisas, o seu tempo social. Não é o direito das mulheres, não é o feminismo, não é o direito de negros, não é o direito de pessoas com... Não são os direitos humanos, não são os direitos, de forma alguma, que ameaçam a democracia ou a sociedade brasileira. Não são os direitos das pessoas LGBT, por exemplo. É, sobretudo, a corrosão do nosso tecido de proteção social. Veja, as pessoas que estão sofrendo agora, individualmente nas suas casas, elas não estão sofrendo porque, porventura, alargaram-se direitos das mulheres nos últimos 30 anos, na verdade, nos últimos 50 anos no Brasil, ou porque tardaram-se no reconhecimento de direitos da infância e da adolescência, como foi agora. O Brasil só veio reconhecer o sujeito de direitos em infância e adolescência na década de 80, no artigo 227 da Constituição. Não é por isso. Muito menos porque os direitos, por exemplo, né, ao reconhecimento do casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo, ao nome social de pessoas transgêneras ou transexuais, ou o direito ao reconhecimento da união estável, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo. Portanto, é muito importante que o nosso ouvinte... Se possível, me dê uma parte. No meu você não me pediu não, mas no seu eu peço, viu? Para mim é o seguinte, não há, deputado, nenhuma ameaça à democracia brasileira advinda do reconhecimento desses direitos. Portanto, a ocupação do espaço republicano, que é um espaço laico, por uma certa ideia de que a sociedade brasileira poderia estar sob ameaça ou sofrendo em razão do alargamento do reconhecimento de direitos, e aqui, me permitam, eu sou do direito. O reconhecimento do Sistema Internacional de Direitos Humanos, ele conjuga 3 verbos. Reconhecer, ou seja, o direito ele tem que ser dito. Promover, ele tem que ser promovido por políticas públicas. E ele tem que ser garantido quando ele é violado. O Brasil tardou muito em reconhecer direitos a determinados segmentos populacionais, repito, a mulheres, a infância e adolescência, a população LGBT, a negros e negras, a pessoas com deficiência, as populações tradicionais, indígenas, quilombola. O Brasil só fez isso há 30 anos, no marco do Pacto Sociopolítico de 1988. E, dentre outras coisas, fez isso garantindo princípios como do pluralismo, da democracia, da liberdade de fé, da laicidade do Estado, e que, sobretudo, o Estado ele tem que proteger e promover a equidade. Isso quer dizer que aqueles que são historicamente mais vulneráveis, aqueles é necessário ter políticas afirmativas. Eu estou colocando isso porque o nosso ouvinte ele tem que pensar que o que está por trás dessa estratégia internacional é, na verdade, uma grande guerra cultural. É uma disputa de hegemonia entre os valores que dominam a sociedade e que esses valores, sobretudo dessa iniciativa moral conservadora, ela está conjugada com a destruição da proteção social. As mesmas vozes, os mesmos porta-vozes que, por exemplo, rogam-se a si próprios como defensores da família,
são aqueles que no Congresso Nacional, na noite da quarta-feira, votaram pela destruição do repouso semanal remunerado da massa trabalhadora brasileira. Portanto, há uma hipocrisia e uma incoerência. Há uma manipulação do sentimento das pessoas em relação ao que seriam, inclusive, tais valores. Durante muitos anos, eu coordenei o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que tem, obviamente, como uma das suas tarefas, e fui secretário executivo do Fórum Cearense de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A proteção, muita gente se arvora de proteger a infância. Obviamente porque, inclusive, é um pressuposto constitucional. Artigo 227 da Constituição. Proteção integral com prioridade absoluta. Não se trata de uma ética individual tão somente, mas de um pressuposto, de um princípio constitucional. E entre esses pressupostos está o desenvolvimento saudável e protegido de toda a infância e brasileira, que deve estar a salvo de toda forma de violência e opressão. Isso inclui, por exemplo, o trabalho infantil. Isso inclui combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso inclui combater o abuso sexual de crianças e adolescentes. Isso inclui, portanto, investirmos em políticas públicas para que esta sociedade, ela, de fato, ela amplie os canais de notificação, as políticas de prevenção, de promoção e de proteção. Não se trata de um problema de ordem individual, mas se trata, sobretudo, de termos políticas públicas garantidoras desse direito humano ao desenvolvimento saudável e protegido da infância brasileira. E essa infância, ela também é plural. Por isso mesmo, ela tem. E aí eu queria argumentar com base, mais uma vez, no direito, o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, da Convenção Internacional, que, dentre outras coisas, a maturidade, ela é um processo. E que, portanto, é necessário fazer com que o maior número de informações compatíveis com o nível de maturidade daquela criança chegue àquela criança para que aquela criança, dentre outras coisas, possa, por exemplo, se proteger. Essa casa aprovou, em 2002, a lei 2002, há 17 anos atrás, a autoria do deputado João Alfredo, e em 96, 97, de autoria do então deputado Mário Mohamed, duas leis são muito importantes para a proteção da infância. São as comissões de notificação à violência. A primeira, em 97, nos hospitais, do deputado Mário Mohamed, e a segunda, em 2002, do deputado João Alfredo, nas escolas. Eu estou dando aqui essa história para que o nosso ouvinte, repito, mais uma vez ele possa raciocinar a partir do quais são os móveis que estão se movimentando nessa arena. E o que está, obviamente, por trás dessa guerra cultural que se estabeleceu nesse princípio do século XXI em vários países do mundo e que, na minha avaliação, repito, ameaçam a democracia e princípios do liberalismo político de 300 anos. Queria dizer que tramita aqui na casa o PL número 431, que ele atualiza as comissões de notificação de maus-tratos e violência contra a criança, para que essas comissões sejam de prevenção, mediação positiva de conflitos e proteção. Essa é uma contribuição efetiva, para além das palavras, para a proteção da infância e da adolescência. E que, portanto, a constituição de inimigos ideais
essa é uma estratégia que o mundo viu na década de 30. É importante que o nosso ouvinte, que o nosso telespectador, ele compreenda que muitas vezes você recebe uma carga de informações em casa achando que haveria algum inimigo ideal a ser combatido que ameaçaria a sua casa, os seus filhos, os seus jovens. É preciso compreender que estas falas, que constituem um inimigo ideal a ser combatido, elas gestam uma clivagem na sociedade brasileira e você acaba sendo seduzido por essa clivagem, essa guerra cultural, e não vê que, dentre outras coisas, há um desmonte do sistema de proteção social e das políticas públicas que estas, sim, devem ser ampliadas e fortalecidas para garantir à sociedade brasileira a democracia, a justiça social, o pluralismo. Eu vou repetir, não é o movimento de mulheres, não é o feminismo, não é o movimento LGBT, não são os direitos humanos que ameaçam a família brasileira. É a destruição da proteção social, a destruição da proteção social do trabalhador e da trabalhadora. E não adianta tentar confundir a sociedade brasileira, porque, obviamente, a realidade, os dados da realidade, eles se impõem às pessoas para além dos discursos e das palavras. Portanto, para nós, o mais relevante desse ponto de vista aqui é que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ele compreenda que nós, que defendemos direitos da população LGBT, inclusive a população trans, o fazemos com base nesses princípios do respeito à humanidade, ao pluralismo, à democracia, ao Estado laico e, sobretudo, compreendendo esta diversidade da humanidade e da sociedade brasileira. Deputado, você vai dar parte ou não vai? Eu só tinha duas perguntas para lhe fazer. Deputado, uma é se você crê em Deus e segunda é se você é pai. Você é pai? Não, deputado. Você não tem filho? Não tenho filhos. Você crê em Deus? Deputado, eu estou terminando. Responda a segunda pergunta. Creio, deputado. Pois não. Você falou que era ateu para deputada? Não, eu nunca nem tratei desse assunto com a deputada. Nunca nem tratei desse assunto com a deputada. Deputado, posso continuar? Pois, deputado, essa manipulação de assuntos religiosos que, na verdade, fazem com que determinados agrupamentos políticos se firmem eleitoralmente, né, é que ela tem que ser denunciada. Foi uma vitória o Estado laico, há 300 anos atrás. Sabe por quê? Porque aqueles que eram oriundos da reforma não podiam advogar a sua fé. Foi o Estado laico que permitiu, dentre outras coisas, que aqueles oriundos da reforma pudessem advogar a sua fé. Eu quero defender isso. Quero mais do que defender isso. Eu quero defender que há nessa manipulação, que é uma manipulação dos sentimentos humanos. Claro, todas as pessoas, veja, a pessoa está ouvindo em casa que haveria uma ameaça à sua família, a pessoa, obviamente, se movimenta em torno disso. Essa guerra cultural, ela não atende aos interesses das maiorias sociais. O polemismo conservador, ele é uma cortina de fumaça para que, dentre outras coisas, fatos como o que aconteceu na quarta-feira à noite na Câmara Federal, eles acabem avançando. Estão destruindo a proteção social do trabalhador e da trabalhadora, estão destruindo, por exemplo, o repouso semanal remunerado, que poderia permitir que as famílias pudessem se confraternizar e passar mais tempo juntos. A destruição da política social, por exemplo, faz avançar a violência. A destruição, dentre outras coisas, das políticas, por exemplo, né, que protegem as pessoas da violência sexual, é o que está acontecendo agora no Brasil. Veja, não falar de sexualidade, não falar de gênero, não falar, na prática, estimula e impulsiona
Deputado, por gentileza, autoriza a violência patriarcal e machista. Deputado, presidente, você já deu 6 minutos. O deputado, eu gostaria até de dizer a parte A. Vossa Excelência, eu queria que Vossa Excelência desse mais, se alguém pudesse ceder o tempo, deputado Renato Roseno, para que a gente pudesse entrar num debate de alto nível, tranquilo. Eu acho que o deputado já teve 6 minutos, muito coerente. Não, se pudesse dar mais, eu gostaria. Concluir. Quem é o quinto? É o deputado Heitor Ferrer, é o próximo orador. O Heitor vai falar. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte aos deputados. Bem, nós vamos ter muito tempo. Eu vou concluir. Deixa ele concluir. Vamos deixar ele concluir. Veja, eu só queria... Não, eu só tenho 6 segundos. Eu queria fazer o seguinte, então. Eu vou Dá 20 segundos para Vossa Excelência concluir. Não, tá bom. Oi? Bom, eu queria dizer que aos deputados e deputadas, quando nós tomamos posse aqui, nós juramos cumprir a Constituição. Inclusive, tem um deputado que colocou o juramento na sua bancada, está aqui o deputado Heitor Ferrer. Prometeu jurar a Constituição, que ela é republicana, democrática, plural e, dentre outras coisas, ela, entre outros princípios republicanos, só para me despedir, concluir, deputado. Ela advoga a laicidade do Estado. Eu queria aqui dizer com toda a fraternidade a todos e a todas, e com muita tranquilidade, que eu quero continuar defendendo esses princípios da democracia, do pluralismo, da liberdade, inclusive da liberdade de fé, e, sobretudo, e dos direitos humanos. Muito obrigado.